Você já sentiu que a sua mente anda mais cansada? Ou tem dificuldade para lembrar nomes, focar ou raciocinar rápido como antes? Isso pode ser o seu cérebro dando sinais de envelhecimento. Mas se eu te dissesse que dá para você atrasar esse processo e até reverter parte dele? Hoje a ciência já sabe quais hábitos realmente funcionam para manter o seu cérebro jovem. E você vai entender tudo isso de uma forma simples e de uma forma direta. Só não espere mágica. Vamos falar de neurociência aplicada à sua rotina real. Inclusive, em algumas regiões do mundo, as pessoas vivem mais de 100 anos com um cérebro afiado, lúcido e cheio de energia. Você vai descobrir o que elas fazem de diferente e como você pode aplicar isso na sua vida ainda hoje. Mas por que o cérebro envelhece? E como isso impacta no seu dia a dia? Bom, à medida que a gente envelhece, nosso cérebro ele passa por mudanças naturais. A produção de neurotransmissores diminui e a nossa neuroplasticidade, que eu falo tanto aqui para vocês, desacelera e estruturas como o hipocampo, responsável pela memória, começam a encolher. Mas o problema não é só a idade. Hoje, a ciência mostra que estilos de vida ruim aceleram esse processo. Então, dormir mal, estresse crônico, uma alimentação inflamatória, falta de estímulo mental, ou seja, seu cérebro pode envelhecer mais rápido do que o seu corpo, mesmo que você ainda seja jovem. Mas qual a boa notícia? O cérebro tem capacidade de regeneração. Então, com os estímulos certos, você pode aumentar a sua clareza mental, o seu foco e até recuperar funções cognitivas que pareciam perdidas. E é exatamente isso que eu vou te mostrar a partir de agora. E se você quer mesmo manter a sua mente afiada, não basta entender o problema. Você precisa saber o que fazer e como fazer e por que isso funciona. Fica comigo até o final porque eu vou te mostrar os 5 hábitos mais poderosos que a ciência comprovou para retardar o envelhecimento do cérebro. E o melhor, você pode começar a aplicar ainda hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre neurociência aplicada a comportamento, rotina e performance, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para você saber sempre que eu vou postar um vídeo novo. E antes de te mostrar esses hábitos um por um, deixa eu te contar como a ciência chegou até eles. Pesquisadores foram atrás das regiões do mundo onde as pessoas vivem mais, com mais saúde, inclusive saúde mental também. E o que eles encontraram pode mudar completamente a forma como você cuida do seu cérebro. O que a ciência descobriu nas zonas azuis? Zonas azuis são esses lugares no mundo onde as pessoas vivem muito mais e com muito mais saúde. Exemplos famosos são Okinawa, no Japão, Sardenha, na Itália e Loma Linda nos Estados Unidos. Nessas regiões, a incidência de demência é muito menor. Pessoas de 90, 100 anos ainda têm independência, memória ativa e vitalidade mental. O que esses lugares têm em comum? Estilos de vida simples, alimentação natural, movimento diário, laços sociais fortes e um propósito claro na vida. E é com base nesses estudos que os 5 hábitos que eu vou te mostrar agora fazem tanto sentido, porque eles não são teoria, são vividos por populações que já provaram que funciona. Para você entender o impacto real disso, deixa eu te contar a história de alguém que decidiu viver esse estilo de vida na prática. A história que eu vou te contar agora é a história de uma mulher chamada Marik. Marik nasceu na Holanda e durante boa parte da sua vida ela viveu sob muita pressão, estresse e uma rotina acelerada. Então, aos 52 anos, ela começou a ter lapsos de memória frequentes, crises de ansiedade e ela sentia como se a mente dela estivesse sempre cheia, mas sem foco. Foi quando ela decidiu se mudar com o marido para uma cidadezinha quase desconhecida chamada Loma Linda, no sul da Califórnia. Loma Linda não é só uma cidade, é um dos únicos lugares nos Estados Unidos reconhecido como Zona Azul. Lá as pessoas vivem em média 10 anos a mais do que no restante do país. E com qualidade de vida cerebral impressionante. O que mudou na vida de Marik? Ela passou a caminhar todos os dias, cozinhar a própria comida dela, a meditar, a dormir cedo e fazer parte de um grupo comunitário onde as pessoas se apoiam e têm propósito. 2 anos depois, os sintomas dela sumiram. Hoje, aos 68 anos, ela tem uma vida ativa, lúcida, ela ensina música para as crianças e diz com todas as letras que a mente dela está muito mais leve e viva agora do que quando ela tinha 40 anos. Histórias como a de Marik são a prova viva de que o ambiente que você constrói em torno de si muda o funcionamento do seu cérebro. Nada do que essa comunidade faz é novo. Eles não seguem modismos, nem usam suplementos da moda, nem vivem com pressa. O que eles cultivam em termos de saúde e bem-estar é simples e até óbvio, mas o efeito é profundo. E os dados confirmam isso. Pesquisadores da Universidade de Loma Linda, na Califórnia, analisaram o estilo de vida dessas pessoas e descobriram que elas têm índices significativamente mais baixos de
de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, e menor incidência de câncer de pulmão, mama e cólon, comparado ao restante da população americana. Agora vamos falar de um conjunto de hábitos que essa comunidade de Loma Linda costuma aplicar de forma consistente e que pode mudar a forma como seu cérebro envelhece. Mas o que uma alimentação saudável tem a ver com o cérebro? Muitos estudos ainda estão sendo feitos, mas o que já existem sugerem duas coisas importantes. A primeira é que uma alimentação natural e balanceada, como a que os moradores de Loma Linda cultivam, ajuda a proteger o cérebro de processos inflamatórios e oxidativos. E esses processos eles estão diretamente ligados ao desenvolvimento de doenças como Alzheimer. E a segunda hipótese é de que comer bem protege o cérebro indiretamente, ao prevenir problemas como diabetes, obesidade e doenças cardiovasculares, que são todos fatores de risco para o declínio cognitivo. Mas os especialistas destacam que o segredo da longevidade nessas zonas azuis vai muito além da comida. São práticas simples, ancestrais e nada tecnológicas. Entre elas, contato diário com a natureza, atividades físicas regulares, convivência entre as gerações e uma rede social real, onde todo mundo conhece todo mundo e se importa de verdade. É a combinação de tudo isso que faz com que o cérebro dessas pessoas envelheça devagar, com vitalidade e lucidez. E agora que você entendeu o pano de fundo, vamos aos 5 hábitos essenciais que você pode aplicar na sua vida para conquistar esses mesmos efeitos. Os 5 hábitos neuroprotetores que rejuvenescem o seu cérebro, detalhados um por um. O primeiro hábito é sobre movimento diário. E se eu te dissesse que o seu cérebro também precisa suar? Claro que isso é uma metáfora sobre o fato de o seu cérebro também precisar de treino, esforço, estímulo. Quando a gente fala de movimento diário, não é só sobre o corpo, é sobre neuroproteção. O exercício físico regular é um dos remédios mais poderosos e acessíveis para a saúde do cérebro. Durante o movimento, especialmente em atividades aeróbicas como caminhada, dança, bicicleta, o corpo libera uma substância chamada BDNF, que significa fator neurotrófico derivado do cérebro. Pensa nele como um fertilizante natural que estimula o crescimento de novos neurônios e fortalece as conexões já existentes. E além disso, mexer o corpo com regularidade também aumenta o volume do hipocampo, uma área fundamental para a memória e para o aprendizado. Justamente uma das primeiras afetadas no envelhecimento e em doenças como Alzheimer. Existem estudos que mostram que pessoas que praticam atividade física de forma consistente apresentam menor risco de demência, de depressão e de declínio cognitivo. E isso não significa virar atleta. A ciência já comprovou que 30 minutos de caminhada rápida, 5 vezes por semana, já trazem efeitos significativos para o cérebro, incluindo mais foco, mais energia mental, melhor humor e mais clareza. É como se o movimento dissesse ao cérebro: eu ainda estou aqui, eu ainda estou vivo, me mantenha forte. Então, não subestime o poder de mexer o corpo todos os dias. A cada passo que você dá, você também está preservando o que você pensa, o que você sente, o que você aprende. O segundo hábito é o sono de qualidade. O sono de qualidade, ele não é luxo, ele é uma proteção cerebral. Durante o sono profundo, o seu cérebro ele entra em um modo de limpeza que não acontece em nenhum outro momento do dia. É o chamado sistema linfático, uma espécie de faxineiro interno que se ativa principalmente durante o sono profundo e começa a remover resíduos tóxicos do cérebro. E por que isso é tão relevante? O neurocientista Matthew Walker, um dos maiores especialistas do mundo em sono, explica que essa limpeza cerebral ela é crucial porque remove substâncias como beta-amiloide e a tal proteína, que estão diretamente envolvidas no desenvolvimento do Alzheimer. Esses dois compostos tendem a se acumular quando você dorme pouco ou mal, formando então verdadeiras placas que prejudicam a comunicação entre os neurônios e aceleram a degeneração cognitiva. Segundo Walker, existe uma linha de ouro ligando o sono e a demência. E a parte mais incrível, essa é uma variável que a gente pode controlar. Dormir melhor é uma forma de proteger o cérebro com as próprias mãos. É como se cada noite de sono profundo fosse um reset neuroquímico. Dormir bem hoje é um investimento na sua lucidez de amanhã. Então, se você anda negligenciando o sono, vale repensar agora. Porque talvez o que esteja parecendo cansaço, falta de foco ou irritação, seja só o seu cérebro implorando por um descanso real. Terceiro hábito,
Alimentação anti-inflamatória. Comer bem também é pensar melhor. Você já deve ter ouvido falar que você é o que você come, mas na verdade o seu cérebro é o que ele absorve, e isso muda tudo. Pesquisadores que estudam comunidades como Loma Linda observaram que a alimentação baseada em vegetais, grãos integrais, leguminosas e gorduras boas tem um papel fundamental na proteção cerebral de longo prazo. Mas por quê? Uma das hipóteses é que esse padrão alimentar reduz processos de inflamação crônica e estresse oxidativo, dois mecanismos diretamente ligados ao desenvolvimento de doenças como Alzheimer. Outro ponto importante é que comer bem protege o cérebro indiretamente, porque ajuda a manter o peso saudável, reduz o risco de diabetes tipo 2 e melhora a saúde cardiovascular. E tudo isso são fatores de risco conhecidos para o declínio cognitivo. Ou seja, quando você melhora o que você come, você também está protegendo o órgão mais complexo e muito precioso do seu corpo. E não precisa complicar. Inclua mais alimentos como frutas vermelhas, que são ricas em antioxidantes, vegetais verdes escuros, sementes e oleaginosas, como nozes e linhaça, azeite de oliva, peixes ricos em ômega 3, como sardinha e salmão, e evite ao máximo o consumo frequente de alimentos ultraprocessados, que são ricos em açúcares, aditivos e óleos refinados, porque esses sim aceleram o envelhecimento das suas células cerebrais. O seu cérebro ele tem fome de nutrientes reais. Comer com consciência não é só cuidar do corpo, é cuidar da sua memória, do seu foco, da sua lucidez e da forma como você vai viver os próximos anos da sua vida. Quarto hábito, busque aprendizado constante. Um cérebro parado é um cérebro em erosão. O cérebro ele não fica neutro, ele não pausa. Ou ele está se atualizando ou se deteriorando. Isso não é uma metáfora, é fisiologia. O cérebro humano é um sistema vivo. E como todo sistema vivo, ele só se mantém saudável quando ele está em movimento, mesmo que seja movimento mental. A ciência chama isso de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de criar novas conexões, reorganizar redes neurais e adaptar-se a novos desafios. O problema é que com o tempo muita gente entra no piloto automático, faz tudo igual, pensa igual, consome os mesmos conteúdos, vive os mesmos ciclos e aí o cérebro literalmente começa a desligar rotas que não são mais usadas. Aprender coisas novas é como fazer musculação cerebral. Cada nova informação, cada novo idioma, instrumento, curso ou experiência ativa rotas neurais que mantêm o seu cérebro flexível, adaptável e funcional. E não precisa ser algo acadêmico ou difícil. Você pode, por exemplo, aprender a cozinhar um prato diferente, estudar algo que você sempre teve curiosidade, se desafiar com um jogo de lógica, por exemplo, até trocar sua mão dominante por alguns dias em atividades simples. O segredo está no esforço cognitivo leve, mas consistente. É isso que mantém o cérebro em alerta, vivo, funcional. E sabe o que é mais bonito? Você nunca é velho demais para aprender. Pelo contrário, quanto mais o tempo passa, mais o cérebro precisa de novos estímulos para continuar jovem. Então, a pergunta que fica é: o que você está ensinando ao seu cérebro ou deixando ele esquecer? Quinto hábito, relações sociais e propósito. O cérebro também sente solidão. Manter conexões humanas próximas não é só uma questão emocional, é uma necessidade neurológica. As relações sociais, elas funcionam como exercícios físicos para o cérebro. Conversar, ouvir, interpretar expressões, lembrar histórias, responder ali as pessoas em tempo real, tudo isso ativa múltiplas funções cognitivas ao mesmo tempo. E isso ainda é mais importante com o passar dos anos. A partir dos 30 anos, nós começamos a perder massa cerebral de forma gradual, e esse processo se acelera depois dos 60 anos. Nós vamos perdendo células e conexões, principalmente em áreas ligadas à memória, à atenção e raciocínio. Isso não acontece igual com todo mundo, mas tende a afetar principalmente as funções cognitivas, ou seja, a forma como a gente aprende, como a gente pensa e usa a informação no dia a dia. A boa notícia é que esse processo pode ser desacelerado, e uma das formas mais eficazes é justamente através da vida social ativa e significativa. Ali, perto de Loma Linda, na Universidade do Sul da Califórnia, cientistas estão usando inteligência artificial e grandes volumes de dados para estudar esse declínio em larga escala. Eles analisam exames de ressonância magnética para identificar padrões e tentar prever quem tem mais risco de desenvolver demência no futuro. E adivinha o que surge como um fator protetor nos estudos? Relacionamentos humanos. Não subestime o poder de um bom papo, de um vínculo genuíno, de uma presença real. Conexão também é nutrição cerebral. E talvez uma das mais subestimadas. E a ciência está observando tudo isso de perto, com cada vez mais precisão. E o que eles descobriram? Existe uma diferença visível entre o envelhecimento cerebral
de adultos cognitivamente saudáveis e aqueles com Alzheimer. As áreas mais afetadas são justamente as ligadas à memória, como o lobo temporal medial, essencial para a formação e resgate de lembranças. Nos casos de Alzheimer, há uma degradação progressiva da capacidade de lembrar e também de aprender mais coisas novas. Mas o mais importante é que esse processo pode ser detectado antes dos sintomas clínicos surgirem. A ideia é que, identificando pessoas com envelhecimento cerebral acelerado, seja possível personalizar intervenções precoces, seja com tratamentos médicos ou com mudanças de estilo de vida, como as que você está conhecendo aqui e agora. Ou seja, quanto antes você começa a agir, mais chance você tem de proteger a sua mente e manter vínculos reais. É uma dessas ações, poderosa, simples e gratuita. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal. Isso me ajuda muito a continuar criando vídeos com profundidade, com verdade e com ferramentas reais para sua mente. Estamos quase batendo 15 mil inscritos e cada pessoa que chega aqui fortalece essa comunidade que acredita em crescimento consciente. E se você quiser continuar nesse caminho de fortalecimento emocional e mental, eu recomendo muito que você assista esse outro vídeo aqui do canal, que é a autossabotagem. Por que nós travamos e como a gente consegue quebrar esse ciclo. Nele eu aprofundo foco, autossabotagem e clareza. Vai te ajudar a dar o próximo passo com mais confiança. Ah, e antes de ir, deixa eu te contar uma coisa. Eu mesma escrevi um e-book completo chamado Do Caos à Calma. Ele tem 47 páginas, com exercícios práticos, técnicas de autocomando emocional, QR Codes com áudios guiados e ferramentas que eu uso todos os dias na minha rotina. Se você sente que está difícil lidar com ansiedade, com a autossabotagem ou com cansaço mental, esse material pode ser um divisor de águas para você. E o melhor, ele tá com um valor assim super acessível, quase que simbólico. E você pode garantir o seu agora aqui no link que eu deixei aqui fixado na descrição desse vídeo, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Um beijo.